Um bom dia para todo mundo. Hoje a aula vai ser do capítulo 3 do Guidorize, que é gradiente derivada direcional, mas provavelmente não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu vou colocar o título aqui, curvas de nível e vetor gradiente. Feio. É. Bom, curvas de nível e vetor gradiente. Eu vou falar um pouco. Geralmente, curva de nível você fala no começo, mas como eu ia gastar uma aula a mais, aí eu preferi falar agora, que dá para espremer um pouco em 2 aulas do que em 3, como geralmente se faz. Que são essas 2 últimas aulas que nós teremos agora, tá? O de nível geral, assim, é uma coisa que, em geral, você vê muito digamos assim, na vida corriqueira, né? Mas não sabe que aquela, como é que eu vou dizer? Que aquilo que está sendo mostrado é uma curva de nível. Você simplesmente vê, não sabe que como é que eu vou me referir a uma coisa? É uma coisa, né? Porque eu não vou falar aquela situação, né? Vocês vão entender. Mas vocês veem muito, por exemplo, previsão do tempo, ou quando está falando de alguma coisa de temperatura, também mostra as curvas de nível. Mas geralmente não se fala esse nome. Mas vamos lá, eu vou colocar a definição formal, que como ela não está nesse capítulo 13, eu vou dar a página aqui para vocês. Página 180 não, 152, ok? Do volume 2, a mesma coisa. E aí, vamos lá, eu vou colar aqui a definição. Onde é que tá? Também vocês podem ver pelo estojo, que é a mesma coisa, não tem nada. Vamos ver assim, o conjunto de todos os pontos D de todos os pontos do domínio de uma função, conjunto de todos os pontos. É x, y, no domínio de uma função, tais que... Aqui a função sendo de 2 variáveis, mas ela pode ter 3, 4, quantas variáveis for necessário, não precisa ser somente 2. Então, o conjunto de todos os pontos x, y no domínio da função tais que a imagem dela é uma constante, é chamado de curva de nível. Constante chamado mas é sempre mais fácil entender com um exemplo, né? Aí eu vou começar pelo mais...
aliás, pelos mais básicos, né? Eu tenho uma função, seja f de x, y, essa função aqui, ó, x quadrado mais y quadrado. Aí a ideia é você igualar essa função aqui. Deixa eu botar aqui no GeoGebra o gráfico dela. Vamos lá, agora que eu... Como só botar o gráfico não é difícil, né? Não é possível que eu me enrole aqui. O gráfico dela é isso aqui, ó. Só que é infinito, tá? Essa parte aqui que sobe, ela é infinita. Uma coisa assim. Dá uma imitada aqui. Eu desenho os três eixos, né? X, Y e Z. E o gráfico é aqui. Vixe. Ah, não, tô gravando. Pensei que não tava gravando. Nossa. Aí, o nome desse gráfico aqui é paraboloide. Para... Será que tem acento? Paraboloide. Muito bem. Mas por que paraboloide, né? Porque geralmente quando você corta ele, imagina que eu corto esse gráfico aqui, por exemplo, paralelo a esse eixo verde aqui, né? Que seria aqui, o eixo vermelho, que seria o eixo X, o que vai formar vai ser uma parábola. Não sei se vocês estão vendo essas linhas aqui, porque se eu dar um zoom, ó, pronto, essas linhas que digamos assim, cortam o gráfico, se eu cortar na mesma direção delas, vai formar uma parábola. É por isso que eu chamo de parabolão. Ou formarão parábolas, né? Aí, muito bem. Aí, a ideia de curva de nível é, eu escolho uma constante, né? Faço o seguinte, considere, eu pego a função igual a uma constante. E aí, a expressão da função é x quadrado mais y quadrado. Eu vou lá, escrevo, k constante. E a ideia é você ficar variando esse k. Variando como? Dar valores a ele. K igual a 1. K, qualquer valor que você queira, entre aspas, né? Porque se o K é a soma de quadrados, ele não pode ser negativo, né? Então, aqui já, essa condição aqui, vou colocar aqui, essa condição x quadrado mais y quadrado igual a K, já impõe que o K não pode ser negativo, né? Aqui o K já tem que ser maior ou igual que zero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar valores a esse K. K igual a 1. Vou pegar os valores bem mais fáceis. E aí vocês vão ver que e o resultado é que serão curvas, e essas curvas a gente chama de curvas de nível. Por exemplo, ó, se o K é 1, por exemplo, para K é igual a 1, aí eu pego aquela expressão de cima, isso aqui fica igual a 1, x quadrado mais y quadrado igual a 1, e esse aqui é exatamente um círculo de raio 1. Deixa eu desenhar aqui. Lógico que eu vou dar valores convenientes, mas vocês podem dar quaisquer valores, né? Aqui, vou desenhar um círculo. Pronto. Raio 1. Aí, se eu, por exemplo, pegar K igual a 2, o círculo será outro círculo, né? Só que o raio vai ser raio de 2, um pouco maior, né? Peguei esse aqui.
Aí, por exemplo, K igual a 4 é um círculo agora de raio 2, né? Porque ali o raio é aquele número ali ao quadrado, né? E assim por diante. Em geral, as curvas que as curvas de nível dessa função aqui são círculos, né? As curvas de nível são circunferências, né? Centradas, ou vou colocar assim, concêntricas. Sabe? Concêntricas. Não lembro de ter escrito essa palavra recentemente, concém. Eu acho que é assim. De raio, raiz de K, né? E aí, assim, qual é a ideia, por exemplo, como é que você interpreta esses círculos, né? Você interpretaria assim. Eu vou desenhar o gráfico. Eu vou desenhar o gráfico. É porque, na verdade, era bom se o gráfico fosse invertido. Não, vai. Vou pegar lá o gráfico dela. Não sei se vocês já viram um desenho assim cartográfico, onde tem curvas dessa forma aqui, ó. Como faz para plotar esse gráfico? Esse aqui, esse azul que você está falando? Ou é com essas. Não, eu só fiz colocar, ó. Por exemplo, é porque aqui você tem que colocar no GeoGebra 3D. Se você não tiver o programa, você coloca GeoGebra 3D no Google. Mas eu vou fechar aqui. Tem que colocar o GeoGebra 3D no Google. Aí aparece. Porque aqui. Não, delete. Aqui, por exemplo, tem um. Ah, não devia ter feito isso já. Aqui aparece agora, tá vendo? 3D Graphics. Aí você coloca. É porque se eu apertar fora vai sumir, eu não sei como é que coloca de novo. Aí clica e aí você pode botar, né? Aí você bota a expressão da função, né? F de x, y. E aí, por exemplo, x quadrado mais y quadrado. Opa. Sim. Aí aparece já. Se você quisesse uma montanha, por exemplo, você colocaria o sinal de menos, né? E aí ele inverte. Deixa eu ver. Aí, tá vendo? Mas aqui não ficou uma montanha do jeito que eu quero. Deixa eu somar. Aí você. Deixa eu somar aqui. Pronto, aqui, ó. Ficou um morro. Ok? Você pode botar quaisquer você quiser. Mas tem que ser GeoGebra 3D. Coloca no Google GeoGebra 3D. De nada. Tem a versão online também. Aí, muito bem, né? Vocês já viram um mapa cartográfico, por exemplo, de temperatura, né? E aí eu tenho. É porque aqui eu deveria ter colocado a montanha. Por exemplo, eu tenho uma. Que nem esse gráfico aqui, ó. Essa função. Já vou aproveitar ela, né? Que ela tá aqui. Por exemplo, menos x ao quadrado mais y ao quadrado mais 5. Aí o gráfico dela, ó. É esse morro aqui. Tem essa parte de baixo também, mas eu vou desenhar só a parte de cima, tá? Eu acho que não tem um morro tão perfeito que nem esse aqui, né?
não feito pela natureza. E aí, por exemplo, é muito comum, e aí é assim, né? Um mapa, por exemplo, de temperatura. Aqui é uma cor mais roxa, né? Aí depois vem uma cor, quer dizer, assim, que a temperatura vai aumentando, né? Quando... Vou botar um azul mais claro. Esse tipo de mapa, essas curvas que aparecem nesse mapa, são as curvas de nível. Vermelho, né? Que é sim. Essas curvas... Só que, o que tem a ver essa curva que eu desenhei aqui com essa daqui, né? É porque é como se você estivesse vendo essas curvas aqui, essa figura aqui, ó, é como se eu estivesse olhando esta outra, só que de cima. Né? Se você olhar de cima... Não. Se você pegar essa figura e olha de cima, tem duas maneiras de observar isso, né? Você olha de cima, e aí vai aparecer somente essa perspectiva, né? Aqui tem um menor, aí depois vem o outro. E aí por aí vai, né? Até chegar no vermelho, aqui fora. Ok? Então, esse mapa aqui, visto de cima, tem essa perspectiva. Ou também você pode encarar como se eu tivesse como se eu olhasse essas curvas aqui que estão coloridas projetadas no plano, né? Você olha aqui, ó, vou fazer um outro desenho. Como se fosse uma espécie de sombra, né? Mas a ideia é a projeção. Por exemplo, eu tenho um gráfico lá, né? Eu tenho um gráfico aqui, eu vou marcar uma curva aqui, a verde, por exemplo. Muito em cima, né? Quando eu imagino essa curva projetada no plano, no XY, ela vai estar aqui, ó. Ok? Aí é esse mapa aqui, que está embaixo, que foi o que eu desenhei aqui em cima. Esse aqui, né? Ou esse daqui. Ok? Então, quando eu tenho uma função, aí eu tenho um gráfico, quero olhar as curvas de nível. Eu posso tanto olhar aqui em cima, no 3D, quanto eu posso olhar ela, digamos assim, na vista de cima, que seria uma coisa assim, ou a mesma interpretação você pode interpretar essa visão de cima como uma projeção das curvas opa, que estão no gráfico, né? Elas projetadas no plano R2. Por exemplo, para essa função aqui, eu coloquei o gráfico, né? Mais 5, né? Como é que eu encontro as equações? A mesma coisa, você iguala a um K, aí isola o K, né? Então, ficaria aqui 5 menos K igual a x2 mais y2, né? Ou a mesma coisa, x quadrado mais y quadrado. E aqui é a mesma coisa, x quadrado mais y ao quadrado igual a alguma coisa, são círculos com o raio raiz de K, né? Com a mesma coisa, centram no 0, 0 com raio raiz de 5 menos K. Aqui também já tem a restrição que os Ks que vocês forem escolher, ele tem que ter a condição para que 5 menos K seja maior ou igual que 0, né? Ou K menor ou igual que 5. Mas essas curvas, mas o fato é, uma curva de nível eu tenho uma função, aí eu fixo uma constante nessa função, igual a uma constante, que eu fiz aqui,
A curva que for formada é chamada de curva de nível. Algebricamente, basicamente é isso, mas tem outras interpretações. Eu peguei aqui um vídeo, primeiro deixa eu abrir, cadê o livro do Sturt? Porque o livro do Sturt tem umas figuras aqui. Eu devia ter colocado na página. Tum, 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 tum. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Ó, é esse aqui basicamente que eu estou falando. Ó. Se eu tenho um gráfico, se você desenhar as curvas de nível, você pode olhar dessa forma. Pegar essas curvas, essas linhas aqui, ó. Eu corto como se eu pegasse o gráfico, cortasse paralelo ao plano, né? Nesse caso tem que ser paralelo. Cadê o desenho aqui? Ao plano XY, né? E aí, a interseção desse corte com o gráfico será essas curvas, e aí eu posso olhar de duas maneiras. Ou eu projeto essas curvas lá para o plano e fica esses desenhos, ou é como se eu olhasse de cima, que tem a mesma interpretação, que é esse outro desenho aqui da esquerda. E aí, por exemplo, ó, esse aqui, né? Aqui é porque... aqui parece só são três, né? Mas tem um buraco atrás aqui, ó. Por exemplo, tem essa função aqui, né? Ela tem dois morros assim subindo e tem dois buracos. Quando você corta, no desenho fica assim, ó. Não necessariamente dá para saber qual é o morro e qual é o buraco. Só se tivesse alguma diferença de cor, né? Por exemplo, diferente de temperatura. Aí, o que tivesse, por exemplo, esse círculo fosse vermelho, esse menorzinho, aqui é a temperatura mais alta. Se fosse azul, a temperatura mais baixa. Deixa eu botar aqui um de temperatura. Não é esse aqui. Cadê o desenho que eu vi? É. Não é exatamente isso aqui. Eu vou mostrar o vídeo logo aqui que eu separei. Isso aqui, ó. Você bota lá curvas de nível, caixa de areia. Isso aqui é bem comum, tem vários vídeos sobre. Mas, por exemplo, deixa eu aumentar a tela aqui. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou um equipamento que ele projeta as curvas de nível. Aqui é areia, é porque tá, eu não sei se é luz de LED, mas essas linhas são curvas de nível. E aí, dependendo, por exemplo, da altura, né, ela vai diminuindo, como o desenho que eu fiz, né? Essa parte verde é uma temperatura específica. É nessa linha aqui é uma temperatura também. E a parte mais alta é a temperatura mais baixa. É quando ele mexe a areia, não sei se essa parte aqui que ele mexe. Deixa eu ver se ela vai mudando. Deixa eu ver se esse vídeo. Aqui, ó. Tá vendo? Ele mexeu a areia, colocou toda mais baixa. Deixa eu botar de novo. Ele vai mexer a areia e aí vai ficar o nível, vai mudar, né? Que a máquina, ela digamos assim, foi projetada para pegar aquele mesmo nível. Ele vai tirar o morro e ficou todo baixo.
Mas todo mundo já viu um mapa desse aqui de curva de nível, mapa de temperatura, né? Previsão do tempo. Isso aqui é muito comum, principalmente cartografia. Aí eu estou falando disso porque daqui a pouco eu vou falar do vetor gradiente. E ele é um vetor que ele tem uma propriedade que ele é perpendicular a essas curvas. E através desse vetor você pode ter informações sobre a função sem necessariamente fazer o gráfico da função. Porque o problema de funções vetoriais é que você só consegue desenhar o gráfico de funções do R2 como essas aqui, né? Elas são do R2 em R. Porque como aumenta a dimensão, eu não consigo desenhar funções de R4, por exemplo, assim, né? Essa função aqui, ela pega um ponto no R2 e chega num número real. Aí o gráfico dela vai estar em R3. Mas, por exemplo, se eu pegasse uma função f de x, y, z igual a x mais y mais z, ela está pegando o quê? Um ponto em R3 e o resultado é um valor em R. Aí o gráfico estaria em R4, mas R4 aí você já não desenha mais. E aí como é que você sabe, como é que você conhece as propriedades, ou como é que você estuda as propriedades desse tipo de função? Estudando o vetor gradiente. Que ele dá algumas informações que essa função tem, ou funções desse tipo aqui, mas você não conhece o gráfico, mas você pode estudar o gradiente dela e entender um pouco da função. Então, vocês já viram esse tipo de curva aqui, lá na geografia, lá no ensino médio? Já viram? Ensino fundamental, né? E aí, basicamente, eu tenho uma função. É só que aqui, por exemplo, é mais real, né? Do que esse desenho que eu fiz. Porque nem todo, digamos assim, superfície é bonitinha que nem esse gráfico aqui, né? Aliás, nada. É tudo diferente. Você já viu aquelas plantações de arroz da China? Eles plantam usando a mesma ideia, né? Usando curva de nível. Bom, só que eu não vou fazer todas as curvas de nível, né? Eu só peguei esses dois exemplos aqui, que o meu foco é falar do vetor gradiente. Aí tem toda uma teoria sobre isso aqui, só que eu não vou cobrar não. Ok? Aí agora sim, quem é o vetor gradiente e o que ele tem a ver com as curvas de nível, né? Deixa eu só dar mais um exemplo aqui. Porque quando a função, ela é... Aqui eu estou pegando funções que saem do R2 e chegam em R. Se ela sair do R3, aí já não se chama mais de curva de nível, e sim superfície de nível, né? Vou colocar uma observação aqui. Se eu tenho uma função agora, basta ela ter mais de duas variáveis. Mas como a gente só vai falar de três, eu vou colocar só três. Mas se ela tiver quatro variáveis, também vai ser superfície de nível. Então, se eu tenho a função w igual a f de x, y, z, então f de x, y, z igual a um k é uma superfície de nível. Não vai ser chamado mais curva de nível. Vou só dar um exemplo aqui. Um exemplo bem besta mesmo, só para... Por exemplo, copiando o exemplo anterior, né? Essa aqui. Se eu igualar ela a um k, se eu pegar essa expressão aqui, igualar a um k, e fizer esse k variar, o resultado, o que vai aparecer, né? Pegar os valores mais óbvios também.
os mesmos do outro, né? Aí essas equações aqui vocês já conhecem. São esferas, né? Lógico que eu estou fazendo esses aqui também porque são os mais fáceis de desenhar. Geralmente tem uns que são assim, impossíveis de desenhar sem computador, principalmente o gráfico, né? As curvas de nível não, mas o gráfico sim. E todas essas esferas aqui serão concêntricas, né? Você tem uma esfera aqui, né? Aí você tem outra com raio maior. Enfim, e outra, né? E nem esse desenho aqui do livro, ó. É, que nem este desenho que eu não estou achando. Ele já apareceu aqui, que eu vi agora há pouco. Aqui, ó, tá vendo? Aí são superfícies de nível. Quando a função, ela... Ah, tá até aqui. Quando a função, ela já é do R3. Aliás, não precisa nem ser do R3. Basta ser de R maior do que 2. R3, R4, R5, em R. Aí serão superfícies de nível. E aí, por exemplo, dependendo da função, é muito difícil desenhar o gráfico na mão. Aqui é porque é só o gráfico, é só uma esfera, né? Mas dependendo da função, você não desenha. Né? Se fosse algo desse tipo aqui, é possível desenhar isso aqui na mão e tem que usar o computador mesmo. Muito bem. Aí agora eu vou falar do gradiente. E a gente vai relacionar depois o gradiente com essas superfícies. E eu darei algumas aplicações do gradiente hoje e na aula que vem. Então, vetor gradiente. Alguém tem alguma coisa para falar? Que eles plantam nas montanhas, exatamente. Não é nem arroz chinês, é arroz na China, né? Porque arroz chinês é... Esses aqui, ó. É a mesma ideia. Por que deixa de ser curva para ser superfície? Porque, assim, é porque tecnicamente isso aqui é uma superfície. Curva é qualquer coisa que fica... Qualquer coisa não. Mas é uma... É porque eu não posso também chamar de função, né? O que que é uma curva? Oficialmente, uma curva é uma função que ela sai de R em R... Como é que é? Em Rn, né? Aí, se eu aumento a variável aqui, já não muda. Aqui, sim. Como é que eu vou... Porque, assim, quando eu tenho uma função... Como é que eu vou facilitar isso para vocês? Quando eu tenho uma função que ela não é 3D, sem simplificando, aí geralmente chama-se de curva. Sei lá. Assim, né? Agora, quando o gráfico dela é 3D, aí é superfície. Essa diferenciação. Só para simplificar, tem a definição formal dos dois, né? Mas você pode imaginar assim, se eu tenho uma função que o gráfico dela não é no 2D, você chama de curva, ou chama-se de curva. Se for no 3D, chama de superfície. Por exemplo, é muito comum você falar, uma superfície plana. É um termo que todo mundo fala, você não tem que fazer engenharia ou matemática para falar a frase uma superfície plana, né? Uma superfície curva. Não, uma superfície curva não. Enfim, mas você usa esse termo para superfície para estruturas em 3D e curvas para estruturas em 2D. Basicamente é isso. Mas talvez seja mais uma convenção, mas hoje em dia é mais do que uma convenção, né? Não sei se ficou claro agora. Mas essa é a diferença do 2D para o 3D.
Se bem que em algumas situações os matemáticos eles usam superfície para os dois. Tanto para o 2D, mas para o 3D. Mas para vocês, para a vida em geral, é essa a diferença da superfície como sendo alguma estrutura em 3D e a curva para sendo alguma estrutura em 2D. Mas o porquê, eu acho que é conveniência mesmo. O que eu estava falando? Agora ficou melhor esse aqui. Aquele outro. O que é o vetor gradiente, né? O gradiente, por exemplo, se eu tenho uma função de duas variáveis, f de x, y, então, deixa eu ver se vocês escreveram aqui. O vetor gradiente é dado por geralmente essa notação aqui, ó. Aí é um vetor com duas coordenadas. A primeira é a derivada parcial de f com respeito a x, no ponto x, y. E a segunda, eu esqueci o nome desse, agora me fugiu. Esqueci. E a segunda é a derivada parcial da f com respeito a y, no ponto x, y. Então, é um vetor, no caso, quando a função tem duas variáveis, ele tem duas coordenadas, e cada uma, a primeira é a derivada com respeito a x e a segunda com respeito a y. Se a função tiver três, aí a lógica é a mesma. Ele será um vetor com três coordenadas. Assim, né? Y, x, y, z. Derivada parcial em z. E assim por diante. Vai 4, 4, e assim por diante. Às vezes também os livros omitem esses pontos aqui, ó. Para economizar, né? Tem muito livro que coloca assim. No lugar de colocar a gradiente de fxy, só coloca assim, sem o ponto. E as derivadas também coloca sem o ponto. Você já ouviu falar de campo gradiente já, em física? Ainda não, né? Nabla, sim, o símbolo, né? Tinha esquecido. Vocês vão ver campo gradiente no... O que é um campo de vetores, né? Quando assim, campo de vetores na maneira mais... Deixa eu ver, uma definição da maneira mais coloquial, digamos assim, porque eu também não... Mas quando você pega uma função que, vamos supor que do R2 em R3, né? Que o resultado é um vetor, a imagem dessa função a gente chama de campo de vetores. Quando a função é o gradiente, aí o resultado é um campo gradiente. E vocês vão ver para o que ele serve em física, principalmente. Mas vamos lá, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Ele está querendo que eu suba já, né? Porque não é possível. Essa aula aqui não vai ter muita conta não, porque
Vai ter pouco conteúdo. Ó, vou pegar a mesma função lá que eu peguei. E aí o gradiente dela é o quê? É a derivada parcial da f com respeito a x, derivada parcial da f com respeito a y, e você simplesmente calcula as duas derivadas, né? 2x, 2y. Esse vetor aqui. Não é difícil de calcular. Depois que você sabe derivada. Vou pegar um exemplo daqui. Aqui, ó. X cubo. Eu tenho inventado, né? Porque esse aqui também não tem nada demais. Aí qual é o gradiente desse, né? Aí depois você vai entender, qual é a conexão do gradiente com uma superfície de nível ou com uma curva de nível, né? Por exemplo, o gradiente aqui é simplesmente 3x, né, ao quadrado. É a derivada com respeito a x, é a derivada com respeito a y, 3y ao quadrado. E é com respeito a z, 3z ao quadrado menos 3. Né? Então, isso aqui é o gradiente. Aí, se eu quiser, por exemplo, calcular o gradiente em determinado ponto, né? Por exemplo, no ponto 1, é só substituir, né? Vou botar aqui 2, só para mudar um pouco. Vamos botar nesse primeiro aqui. Pronto. Se fosse assim, né? Aí só substituir, que isso aqui a gente vai usar daqui a pouco. Só você substituir onde tem x, eu coloco 2, então vai ficar... Aqui vai ficar assim, né? Menos 3. Ok? Aí é só calcular aqui. 12, 3, 0, né? Então, aqui a gente fala que o gradiente no ponto 2, 1, 1, ou em qualquer ponto aqui, né? É esse vetor aqui. Ok? E a gente vai ver agora, digamos assim, a conexão entre uma das aplicações do gradiente, né? Que é a conexão dele com a superfície de nível ou com a curva de nível. E aí, através disso, a gente pode obter as equações do plano tangente e a equação de reta tangente através do gradiente. É uma das aplicações. Então, curvas de nível versus gradiente, né? Então, vamos lá. Ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Curvas de níveis. Então, vou pegar, deixa eu ver aqui agora. Esqueci essa parte aqui, deixa eu dar uma colada aqui. Cadê minha cola? Ah, tá. Aí, você, José, vamos lá. A propriedade do gradiente é que o vetor gradiente ele é perpendicular. Geralmente, para ficar falando o vetor gradiente, você fala simplesmente só o gradiente, né? E todo mundo entende que é o vetor gradiente. Então, o gradiente, ele é perpendicular, perpendicular
superfície. É perpendicular às curvas ou superfícies de nível. É isso, de nível. Mas em que sentido, né? Como é que um vetor pode ser perpendicular a uma curva? Vou fazer um desenho aqui. Em dois sentidos. Se for curva, como é que você encara um vetor perpendicular a uma curva? Vou desenhar aqui. Aí vamos supor que aqui seja o gráfico da curva, né? Aqui. Uma curva gama. Aí, num determinado ponto, vamos pegar um ponto. Eu tenho, em cada ponto aqui, se a curva for derivável ou diferenciável, em cada ponto eu tenho a derivada dessa curva, dessa gama. Aí a derivada dela é um vetor tangente à curva. Então aqui eu tenho o vetor gama linha de t. Ele vai ser tangente à curva. Aí quando o que se entende pela perpendicularidade do gradiente é que é o vetor que é perpendicular ao vetor tangente à curva. Então você tem o vetor a gama linha, que é o vetor tangente. Então o gradiente vai ser um vetor que ele vai ser perpendicular, gradiente aqui, à curva. Significa que esse ângulo aqui é 90, né? Então, ser perpendicular a uma curva significa que ele é perpendicular ao vetor tangente a essa curva naquele ponto. No caso de superfície, no lugar de olhar o vetor tangente, eu olho o plano tangente, né? Para ter a equivalência da definição. Então, no caso, quando eu estou aqui com superfície, ser perpendicular à superfície é ser perpendicular ao plano tangente, né? Ou ser um vetor normal do plano tangente. Você pode olhar assim também. Por exemplo, eu tenho aqui uma superfície, né? Aí, nesse ponto aqui, por exemplo, aqui eu tenho um ponto, aí eu tenho um plano que é tangente a esse ponto. Não é nem tangente a esse ponto, não, perdão. Tangente à curva ou à superfície nesse ponto aqui. Aí, o vetor gradiente vai ser um vetor que ele vai ser perpendicular ao plano, ou um vetor normal ao plano. Isso é o que significa ser perpendicular à curva, que ele vai ser perpendicular a qualquer vetor que está no plano, né? Qualquer vetor que eu pegue aqui no plano, ele é perpendicular. Ok? Então, ser perpendicular à curva significa que eu considero o vetor tangente àquela curva, naquele ponto, que é esse aqui, e aí o vetor gradiente vai ser perpendicular. No caso de superfície, eu considero o plano tangente. Então, na superfície, o plano tangente faz o mesmo papel da reta tangente. Da reta tangente não, perdão. Do vetor tangente. E aí, esse gradiente ele vai ser perpendicular a esse vetor. Você pode até provar isso aqui, mas não há necessidade, não. Aí, através dessa informação, sabendo que o gradiente ele é perpendicular tanto a uma curva de nível quanto a uma superfície de nível, você consegue encontrar as equações do plano e das retas tangentes através do gradiente. Ok? Porque, por exemplo, aqui no geral, não, né? Ainda dá sobre a física. No geral é o seguinte, ó. Como é que você obtém lá na geometria analítica, né? Eu tenho uma reta tangente. Não é nem reta tangente, desculpa, é a equação da reta.
Vou desenhar aqui. Lá na geometria analítica, basicamente você precisa de duas informações para obter a equação de uma reta. É? De duas? É, pode ser de duas, né? Mas, por exemplo... Não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer que você basicamente tem duas maneiras para obter a equação de uma reta. Eu acho que tem várias, né? Mas, basicamente, assim, as primordiais são duas maneiras. Por exemplo, eu tenho essa reta aqui, ó, uma reta R, aí ela passa por um ponto P, ok? E aí, a partir desse ponto, eu tenho um vetor aqui. Aí, esse vetor aqui em vermelho, geralmente chama-se vetor diretor. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele dirige, né? Vetor diretor. E aí, como é que você consegue determinar a equação dessa reta? Aí, então, a equação da reta R vai ser... Aqui, se eu tiver em R, ainda tem isso, né? Se eu tiver em R2, mas eu vou colocar assim, vai ser um X, que é igual ao ponto, mais o múltiplo do vetor diretor. Isso aqui vai determinar uma reta. E a outra maneira é eu considerar o vetor que é normal à reta. Deixa eu apagar esse P aqui. Vou colocar aqui. Assim. A segunda maneira é eu vou considerar o vetor que é normal à reta. N. E aí, o que eu faço? Simplesmente a equação que vai determinar a equação que vai determinar a equação, não. A expressão que vai determinar a equação da reta vai ser dada por isso daqui. Você pega o vetor normal, ele produto interno com qualquer vetor na reta, né? Assim, igual a zero. Porque como o normal ele é um vetor que ele é perpendicular, isso aqui para todo U, como o vetor n é um vetor normal, a reta significa que ele é perpendicular a qualquer vetor que esteja na reta. E aí essa equação aqui, ela determina a equação de uma reta. Por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo prático. Sei lá, a reta essa aqui, né? Essa aqui passa por esses dois pontos aqui, por exemplo. Nem sei que expressão é ela. X mais D. Mas o fato é que se eu tiver um vetor em qualquer posição aqui, por exemplo, n, a equação dessa reta eu posso simplesmente escrever o n produto interno com o xy aqui, que esteja na reta, e você obtém a equação do vetor da reta. A equação do vetor da reta não, a equação da reta em si. E é isso que se faz com o gradiente, né? Porque o gradiente da função, como ele é um vetor perpendicular à superfície, eu consigo expressar a equação da reta através desse gradiente. Vou colocar aqui. Cadê a minha cola? Deixa eu fazer aqui. Vou pegar a reta. Aí vamos supor que o vetor normal, n, tem essa expressão, essa expressão não, essas coordenadas AB, tá? Aí esse ponto aqui, que eu vou pintar agora de preto, é um ponto, ele não foi, né? Porque vai ficar, é o ponto x0 e y0. Aqui. Aí eu pego qualquer ponto da reta, qualquer ponto x, y,
E aí eu observo esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ele não está pintando, né? Porque o vermelho toda vez está pronto. Esse vetor aqui, se esse for um ponto P e esse ponto for um ponto P0, esse vetor roxo é o vetor assim, né? Na verdade é o contrário, né? Tanto faz. Que é P menos P0, né? Que ele vai ter coordenadas x menos x0 e y menos y0, tá? E aí, como o vetor normal é perpendicular a esse vetor, o que vai acontecer? Eu vou pegar o n, né? Ele vai ser perpendicular com esse vetor aqui. Aí o n vai ser AB. Ok? E aí isso aqui vai dar a equação da reta. Só que no nosso caso, esse vetor n é o gradiente, ok? Então, no nosso caso aqui, cadê? N vai ser df dx no ponto x0, y0, df dy no ponto x0, y0, tá? Então, a equação aqui, ó, vai ser df dx no ponto x0, y0, produto interno com df, não, produto interno não, df dy, x menos x0, y menos y0. Então, essa aqui é a equação da reta tangente da reta tangente à superfície. Na verdade, é a curva, né? Curva de nível. No ponto x0 e y0. Vou fazer um exemplo para ficar mais. Para ficar claro, né? Porque acho que aqui não deve ajudar muito vocês. Vamos lá, ó. Não, tá sujo aqui já. Então, determine então, a reta que seja tangente à elipse a elipse 2x. Ah, não, queria um mais fácil.
Como é que vocês vão entender com exemplo difícil? Vamos ver. Determina a reta que seja tangente, elipse. É isso. Eu vou mudar aqui um pouco o exercício no livro, porque ele já começa com um exercício mais difícil. Eu quero o mais fácil possível, no ponto. Não. É isso mesmo, vai ter que ser esse. Deixa eu mudar a elipse, eu vou colocar um círculo. Porque para vocês entenderem a ideia, tem que ser o mais simples. Depois eu faço esses outros. Vou mudar aqui. Vou botar o mais óbvio mesmo. Pronto. Esse ponto aqui está no círculo, né? Porque o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado dá 1, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou desenhar esse círculo aqui, tá? Aí o ponto 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, é algum ponto aqui. Porque, lembrando, né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado vai dar 1 meio, né? Mais 1 meio, que é 1. Ou seja, esse ponto ele está no círculo. Ele está em algum lugar aqui. 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, esse ponto. Aí eu quero o quê? Eu quero a equação que seja tangente aqui, ó, ao círculo, nesse ponto. E aí, como é que eu faço? Como é que eu determino essa ao círculo? Como é que eu determino essa equação? Para determinar a equação de uma reta tangente, aí a ideia é pegar o vetor normal, ou determinar o vetor normal, nesse ponto, no ponto de tangência, e depois colocar lá na expressão, ou então calcular normal, né? Colocar naquela formulazinha. Só que esse vetor normal, a gente sabe, ou eu falei aqui, que é o gradiente no ponto, né? Então, esse vetor azul é o gradiente da f. A f eu vou já dizer quem é. No ponto 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Ok? E aí, como é que eu determino quem é a f? Em geral, como esse círculo aqui, ou como o gradiente ele é perpendicular a uma curva de nível, você tem que olhar essa curva, esse círculo, como um nível de alguma função. E aí, que função seria essa, né? Basta você pegar essa expressão que está aqui, ó. Essa daqui. Ok? E escrever ela como uma função. Assim. E aí, no nível 1, esse círculo aqui vai ser o nível 1 dessa função. Né? Por exemplo, se eu pegar f de x, y igual a 1, eu vou obter justamente um círculo de raio 1. Aí, ou seja, o gradiente ele vai ser perpendicular a esse nível 1 dessa função. Mas, basicamente, o gradiente vai ser a parte, digamos assim, da equação, né? Você pode pegar simplesmente essa parte aqui e chamar de f, e aí calcular o gradiente dela. Que é fácil calcular o gradiente, né?
ficar 2x, 2y. Aí eu calculo o gradiente no ponto 1 raiz de 2, 1 raiz de 2, que vai ser 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Isso você pode racionalizar se quiser, né? Vai ficar raiz de 2, raiz de 2. Né? Aqui embaixo vai ficar 2 e dá raiz de 2. E aí a equação dessa reta, agora é só jogar na fórmula. Que a equação da reta é o gradiente no ponto x0, y0, produto interno com x menos x0, y menos y0. Aí, nesse caso aqui, o ponto, esse x0, y0 é o ponto de tangência. X0, y0 é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, tá? E é só calcular, né? O gradiente no ponto, eu vou colocar aqui. Então, se o x0 é 1 sobre raiz de 2 e o y0 é 1 sobre raiz de 2, então, x menos 1 sobre raiz de 2, y menos 1 sobre raiz de 2. Aí aqui eu calculo o produto interno. Esse vetor aqui, eu já calculei, né? Gradiente no ponto. Deu raiz de 2 está aqui. Eu não sei se vocês lembram do produto interno, né? Mas eu pego esse primeiro elemento aqui e multiplico pelo primeiro do segundo vetor e esse aqui também com esse, né? Ou seja, raiz de 2 vezes x menos mais raiz de 2. E aí você isola o y para finalizar. Isso aqui vai acabar cancelando, né? Ó, esse aqui. Então, eu vou obter y menos 1 sobre raiz de 2 igual a menos x mais 1 sobre raiz de 2. E aqui eu obtenho y igual a menos x mais 2 raiz de 2, que é raiz de 2, né? Quando eu pegar esse aqui, vai trocar o sinal. Deixa eu só botar aqui no GeoGebra para vocês verem. Como é que vai para o 2D? Não sei. Por exemplo, né? Eu vou botar a equação do círculo de raio 1. Ok? E aí eu vou colocar a equação dessa reta aqui, ó. Y igual a x igual a menos x mais raiz de 2. Se não tiver errado nada, mais. Tá vendo? Foi justamente a reta tangente que eu falei. Você tem um círculo, tem a tangente à curva. Aí o gradiente está por aqui, né? Assim, apontando para cá. Aí esse ponto aqui é o ponto justamente 1 sobre raiz de 2, 1
com sub-regra de 2. Ok? Todo mundo quieto. Vocês têm prova agora, é? Todo mundo cansado, né? Trabalho. É aquele negócio de... Como é que é o nome? Defesa. É aquilo? Ah, tá. Vocês gostam de probabilidade estatística? Eu não gostava muito, não. Achava meio chato. Não era meu forte, não. Ai, ai. Acho que por hoje tá bom, viu? Porque na aula que vem a gente vai continuar. Eu vou falar de superfície, de nível. Eu só dei esse exemplo, né? Mas acho que tá bom. Aí vou continuar falando de superfície de nível. Era pra... Deixa eu ver aqui. Tem um pedacinho da aula que vem aqui. É superfície de nível. E aí depois eu vou tentar falar de derivada direcional junto. Né? Se der, vai dar tempo. Ok? Não é probabilidade, não? É isso, viu? É, eu também. Não é muito minha praia, não. Hum, é isso. Só uma pergunta, antes de acabar a aula. Eu estava pensando em ter aula terça-feira e depois da aula colocar a prova para vocês entregarem no... Como é que é? No sábado à noite. E como o último dia é segunda, aí eu tenho duas turmas. Aí uma eu vou corrigir na... Se bem que o último dia é segunda, né? Eu posso... posso entregar no sábado para corrigir no domingo. Vou pegar leve. Porque assim, ou eu dou a prova na quinta e vocês não entregam no sábado, ou eu dou terça-feira e você entrega no sábado. Como é para ter a aula, vai ter aula normal, mas essa vai ter aula mesmo. Porque nas últimas vezes, o dia da prova, eu não tenho feito nada. Eu mostro aqui, a gente não tem ganho, não tem... Quinta pode ser, né? Se vocês quiserem ter alguma coisa, mas teoricamente não ia ter nada. Só terça dou aula normal e aí passo a prova. Vai entregar no sábado, né? Porque senão seria na quinta, para entregar no sábado. Vocês ganhariam 2 dias. Não, quinta do dia 31, né? Porque a prova está marcada para o dia 2. Aí eu estou sugerindo para ter aula normal, como sempre, como eu já iria dar, terça, a revisão, e já colocar a prova aí nesse dia mesmo. Entendeu? Melhor do que ter 2 dias, né? Aí dá tempo de vocês, sei lá, fazerem uma questão por dia, pelo menos. Isso, para entregar no sábado. Não é para entregar quinta, não, é para entregar no sábado. Vocês já iriam entregar no sábado de qualquer maneira, porque eu só vou ter 2 dias. Um é para corrigir a prova, um dia para corrigir dessa turma e outro dia para corrigir da outra turma. Quinta-feira da semana é mais conteúdo, mas é a continuação desse conteúdo de hoje. Sábado 23h59. Quinta é a continuação desse conteúdo de hoje. Então, basicamente, é o conteúdo de agora aqui, dessa aula que vai acabar, né? Mas é a continuação só, na quinta-feira. É a primeira. Esse conteúdo dessa semana é a primeira. Deixa eu encerrar a gravação só para não ficar grande demais.